Olá pessoal, eu sou Stélio Mavi. Este é mais um vídeo no canal sobre matemática básica ou o básico da matemática. Neste vídeo vamos falar sobre propriedades básicas da adição. Como já havia dito neste vídeo, vamos falar de propriedades básicas da adição. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir para toda a malta subscrever no canal, clicar no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Bom pessoal, propriedades básicas da adição. Para começar, a adição é uma das propriedades básicas da aritmética, que na sua forma mais simples é a combinação de duas parcelas ou é a combinação de dois números que resultam em um número que chamamos de soma. Destacar que existe é importante destacar que existem várias propriedades de adição, dentre elas propriedade comutativa, associativa, de fechamento, elemento neutro e tantas outras. Mas neste vídeo eu selecionei algumas propriedades básicas, que a primeira é a propriedade comutativa. Diz que a adição de dois números ou a adição de duas parcelas, a ordem delas ou a ordem dessas parcelas não altera a soma ou não altera, ou seja, 3 mais 9 é mesmo dizer que 9 mais 3, porque 9 mais 3 é igual a 12, 3 mais 9 também é igual a 12. Essa é a propriedade comutativa. Diz que a ordem das parcelas, a ordem dos números somados não altera o resultado, não altera a soma. A segunda propriedade da minha lista é a propriedade associativa. Essa propriedade diz que uma adição com 3 ou mais parcelas, independentemente da ordem em que realizamos a soma, o resultado é o mesmo, né? Independentemente de como agrupamos as parcelas, quando temos uma situação de somar 3 ou mais parcelas, independentemente de como agrupamos as parcelas para efetuarmos a soma, isso não altera o resultado. Ou seja, no exemplo 1, temos 4 mais 2 mais 1. Primeiro podemos calcular 2 mais 1, depois adicionar com 4, que vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado, que é 7. Essa propriedade também é aplicada na multiplicação, dado que a propriedade comutativa também é aplicada na multiplicação, mas esse aqui também é aplicado em caso de termos uma expressão numérica de duas operações, que é que temos, onde temos adição, por exemplo, adição com multiplicação. Para a propriedade do elemento neutro, diz que o elemento neutro da adição é o zero. Portanto, o elemento neutro na adição é o zero. Isso quer dizer que qualquer número real adicionado com zero dá esse mesmo número. Qualquer que seja um número real adicionado com zero dá esse mesmo número. Todo número real diferente de zero, existe um número oposto a ele. Sendo uma propriedade de adição, diz que a soma desse número com seu oposto é igual a zero, ou seja, qualquer número adicionado com seu simétrico dá zero. A propriedade de fechamento da adição diz que a soma de dois números reais é igual a um número real. Sempre que adicionares dois números reais, a soma ou o resultado dessa soma vai dar a um número. Bom, este foi o vídeo de propriedades de adição. Obrigado a você que ficou acompanhando o vídeo ou te entediando até aqui, porque não é fácil ver uma explicação horrível dessas até o fim. Obrigado pela atenção, inscreva-se no canal e clique no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal.